8h42, iniciando a conversa de redação, participação do Júnior Moreira, da Edilene Lopes e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Você manda sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. Volta às aulas. Mesmo com 80% dos professores vacinados no Brasil, greve, falta de estrutura e decisões políticas ainda são obstáculos para a volta às aulas presenciais em Minas. A gente vai ouvir agora o Arlindo Pereira de Souza, pai de uma estudante de 11 anos. Ele relata até dificuldade na convivência devido à mudança radical de comportamento dela. Olha, devido a essa situação da Covid, minha filha tá ficando agressiva mesmo devido a essas situações. Ela tá agora só no computador. A gente vai falar alguma coisa com ela, ela fala gritando com a gente, então a gente procura tentar contornar a situação para não ter nenhum tipo de problema. Seu nome é? Jaqueline Fernandes. Seu filho tem quantos anos? 12 anos. Agitado, nervoso, introspectivo, mais agressivo também. É difícil para os pais? Muito. Tá muito mais complicado porque a gente tenta entender, acaba que meio sufocando, né? Tanto o adolescente quanto os pais. Cristina Márcia Santana, eu tenho 49 anos. Eu sei que eles não estão aprendendo nada. Eu ponho meu menino para ler, né? Mas com o tempo muito livre fica muito difícil, assim, de eu conseguir fazer com que eles, né, se apeguem realmente. Assim, eu sei que ele regrediu muito. Eu fico preocupada lá na frente, porque eu falo para eles que lá na frente eles vão estar disputando vagas, né? Com pessoas que hoje têm um melhor acesso à educação do que eles. Então eu falo que eles vão ficar para trás, porque por mais que a gente tente, a gente não consegue ajudar eles da forma que tem que ser. A gente fez hoje no Jornal da Itatiaia um debate sobre esse assunto com o presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, Cássio Ibiapina, e com a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Minas, Valéria Morato. Debate ao vivo. Vamos ouvir trechos da fala de Cássio Ibiapina e Valéria Morato. Gostaria de terminar minha fala com a Gabriela Mistral, uma poetisa chilena que explica uma frase que é a mensagem para os dias de hoje. Nós somos culpados de muitos erros e muitas faltas, mas nosso maior crime é abandonar a criança, negligenciar a fonte da vida. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. Jogo de futebol pode esperar, isso não está na poesia não. Bares pode esperar, a criança não pode. Para ela já é o seu tempo que seu organismo está sendo formado e sua mente está sendo desenvolvida. Para ela, seu nome é hoje. Quero dizer ao doutor que os professores e professoras jamais abandonaram os estudantes e as crianças. Estiveram firmes desde o dia 1º de abril de forma remota. Júnior Moreira, a flexibilização para a volta às aulas para você é um caminho sem volta agora ou poderemos ter regressão? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia para todo mundo. Olha, é difícil de responder essa pergunta com assertividade, né? Eu acredito que essa janela de oportunidade que apareceu agora para a volta às aulas presencial deve ser uma janela que vai se estender, né? Que vai virar uma porta, que vai virar um espaço amplo aí para não precisar voltar mais atrás nessa questão das aulas. Agora, independentemente se for uma janela ou um espaço aberto, agora um campo aberto para que as aulas voltem de forma definitiva, o importante é aproveitar esse tempo, né? Seja ele uma janela de oportunidade ou seja mesmo o espaço de volta definitivo das aulas. A gente precisa voltar. Ontem eu fui muito firme aqui, Eustáquio, nesse assunto, principalmente com os professores, após o anúncio dessa greve mais uma vez, e eu dizia aqui, eu vou repetir duas frases. Primeiro, a desculpa era a vacina, nós ficamos sabendo que mais de 80% dos professores se vacinaram. A maioria que não quis se vacinar, dentro desses 20% aí, a maioria é porque não quis vacinar, porque não quis, né? Precisa entender isso. E depois, a outra desculpa era a estrutura das escolas. E muitos ouvintes, professores, me mandaram isso por meio do Instagram. E hoje o que nós ouvimos nas reportagens que trouxemos no Jornal da Itatiaia eram pais elogiando a estrutura das escolas. É lógico, gente, que um ambiente que gera algum tipo de aglomeração, como é a atividade escolar, vai ter risco, né? Como em qualquer atividade. Mas de forma controlada é possível mitigar esses problemas, né? E eu acredito que na escola está nesse sentido. Eu ainda, Eustáquio, de verdade, fico me perguntando e tentando encontrar uma desculpa para que as aulas não voltem.
E deixo mais uma vez as minhas redes sociais, pode ir lá no meu Instagram, @Júnior Moreira Rezende, me manda lá no direct, pode me mandar o e-mail, juniormoreira@itatiaia.com.br, para alguém me dar um argumento que me convença de por que não podemos voltar às aulas já nessa janela de oportunidade. Malco Camargos, os professores, né, boa parte deles diz que quer voltar às salas de aula depois que tomarem a segunda dose da vacina. Por outro lado, o próprio Cássio Biapina disse hoje que os prejuízos psicológicos e pedagógicos com as crianças fora das salas de aula são maiores do que o risco de transmissão da doença. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Júnior. Bom dia, Edilene Lopes. Bom dia, ouvintes. Eu fico pensando, Eustáquio, se há um consenso entre os dois entrevistados da necessidade do cuidado com as crianças, eu não vejo, sinceramente, por que não voltar às atividades, né? Agora eu queria lembrar uma outra fala que também foi dita hoje no Jornal de Itatiaia. A fala de uma defensora pública, eu não me lembro o nome dela, mas ela fala que a escola é muito mais do que um lugar de aprendizado, né? A escola é um lugar de ensino, mas também é de educação, de socialização, de alimentação e de proteção. E nós não podemos tirar esse espaço de nossas crianças e jovens. Agora eu queria falar diretamente para os meus colegas professores, né? Na pandemia, nós nunca fomos tão valorizados, pois ficou evidente a falta que nós fazemos na vida das crianças e nos jovens deste país. O relato dos pais hoje evidencia muito bem isso, o papel da escola e o papel dos professores na vida dos cidadãos brasileiros. É hora de voltar às atividades presenciais. E a hora também, aí da hora do sindicato, é hora de brigar também por melhores salários e melhores condições de trabalho, pois esse é o papel fundamental dos órgãos associativos que nos representam. Edilene, aqui pelo WhatsApp, o Alessandro de Venda Nova está dizendo o seguinte, que essa situação está afetando também aos professores, né? Ele se diz professor, né? Essa situação está afetando a nós professores também. Vários colegas estão fazendo tratamento médico. Não se enganem, nesse primeiro momento de retorno não conseguiremos fazer milagres e com certeza esses problemas dos adolescentes terão um grande impacto em sala de aula e será o nosso grande desafio. Eustáquio, concordo com ele, é ruim para todo mundo, principalmente para quem ficou em casa esse tempo todo, o retorno é difícil, a questão psicológica para todos também é uma questão, né? Porque virou o mundo de cabeça para baixo, mas eu disse aqui ontem, eu vou repetir, a fórmula é clara, professores vacinados, mas protocolo é igual a volta às aulas, e lembrando que os pais que não quiserem não precisam enviar as crianças, então se a preocupação é essa, é só não enviar a criança e continuar acompanhando à distância as aulas, já que as escolas estaduais, por exemplo, têm aulas à distância. 3 pontos foram colocados por esses dois entrevistados no debate que nós fizemos ao vivo, aliás, um excelente debate. É o seguinte, sociabilidade, a criança precisa conviver com outras crianças, a questão dos limites não é apenas uma responsabilidade dos pais, a criança também aprende convivendo com o outro, porque às vezes o pai flexibiliza, fica com dó e na escola não tem isso, gente, o mundo é uma selva e a escola é uma primeira apresentação do que a criança vai encontrar quando ela crescer, então eu acho que tem essa questão da sociabilidade, as crianças têm muita energia, imagina um menino o dia inteiro em casa, quando o pai está em home office, o pai não dá conta, não sabe se trabalha, se olha o menino, se acompanha a aula online, se faz o para casa, é também difícil para os pais e é compreensível porque tem 1 ano e meio que a gente está nessa situação. E os pais não são professores, né, Eustáquio Ramos? Os pais que adotam homeschooling, que deve ser regulamentado em breve, que é a escola em casa, eles se preparam, normalmente um dos pais fica em casa para acompanhar a criança, não é assim. Pai e mãe trabalham, o menino tá lá e pai tem que ensinar coisa que nem ele sabe. Então, é muito difícil para os pais. Eu entendo quem defenda que não é o momento de voltar, eu acho que o sindicato, os professores têm que fiscalizar se está tudo certo para a volta, mas é o momento de voltar, Eustáquio. Eu concordo com o Júnior Moreira quando ele fala que não tem desculpa, é hora de voltar às aulas. Estamos todos na rua, muitos de nós não vacinados, como os caixas de supermercado, como os jornalistas, e a vida está seguindo. O novo normal chegou, a vacina está chegando também. É hora do retorno na minha avaliação, viu, Eustáquio Ramos? Bom, o presidente Jair Bolsonaro assina a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal e afirma, em outro assunto, que não vai dar satisfação à CPI da pandemia. Durante a tradicional live de quinta-feira, ele criticou os senadores que integram a comissão. Vamos ouvir. Não tenho paciência para ficar ouvindo aí patifes, né? Acusando o governo. Como é que ele desmonta essa CPI de picaretas aí, 7 picaretas aí? Me acusaram, né, de estar negociando, eu comprando 400 milhões de doses de vacina com um superfaturamento de 1000%. Eu 400 milhões, né? Quando a dose era 15 tabelada, né? Como eu teria pago, segundo eles, 1000%, eu paguei 150 doses por vacina. Vezes R$5, né?
que é o preço do dólar, teria que gastar nessa compra da Covaxin 300 bilhões de reais. Só um imbecil como o Renan Calheiros, um hipócrita como o Maracim, um analfabeto como o Randolph, leva essa narrativa para frente. Eu gastar 300 bilhões de reais para comprar vacina. Então, desculpa o termo aí, mas ignorei aí as perguntas do Renan Calheiros e tua súcia de meia dúzia lá. E aí, Malco Camargos, essa CPI da pandemia tá dando o que falar, tá pegando fogo, hein? Sem dúvida, né? Primeiro, sobre a aposentadoria do ministro, né? A fila anda, no STF ela anda muito devagar, né? Porque o tempo de trabalho de ministro é muito estendido e bom descanso ao ministro Marco Aurélio, que o novo ministro venha e que seja alguém da área técnica e capaz de julgar os processos mais importantes do país, que são aqueles que chegam ao STF. Agora, sobre o comportamento do presidente, meus amigos, tem 2 fatores que eu queria destacar. O primeiro é essa reação virulenta, odiosa, rancorosa. Quanto mais Bolsonaro ataca seus adversários ou outros políticos, mais frágil ele se mostra. O caminho mais simples seria responder e, se não há nada a temer, colocar um ponto final no assunto. Quando ele ataca os membros assim, ele traz mais suspeitas do que responde qualquer coisa. A outra questão é o vocabulário do presidente. A forma como o presidente diz que não iria responder não condiz a um homem adulto, maduro e principalmente que ocupa o cargo em que ele está. A consequência deste palavreado e dessas ações é o que o Datafolha mostrou ontem. O presidente vem perdendo, junto à opinião pública, suas características pessoais e, por consequência, dificultando a sua permanência no poder por mais tempo. Bolsonaro tem perdido os atributos que o levaram a chegar à presidência e que agora tem muito mais dificuldade na disputa da reeleição do que tinha há tempos atrás, exatamente por essa falta de preparo e esse vocabulário que ele usa no seu dia a dia, no trato com a coisa pública. E para você, Edilene Lopes, que acompanha também os bastidores, o dia a dia da política, sua avaliação? Bom, Eustáquio, ignorei foi a palavra mais leve que o presidente Jair Bolsonaro usou nessa live, né? Porque ele usou uma outra que é impublicável aqui para o nosso público da Itatiaia, não dá para, né? No rádio a gente veicular, mas na minha avaliação é Jair Bolsonaro sendo Jair Bolsonaro. Ele é essa pessoa que não tem papas na língua, essa pessoa que fala, que é polêmica, que às vezes vai para frente das câmeras e fala como se estivesse falando em casa. E boa parte do eleitorado dele se identifica com isso e é por isso que ele fala para essa parcela das pessoas que gosta que ele fale dessa forma, como se ele estivesse em casa, como naturalmente, né? Com franqueza, e ele falou que não vai na CPI, ele não vai. Esse embate é político, o Renan Calheiros está de um lado, o Jair Bolsonaro está do outro, e do ponto de vista de estratégia política, na minha avaliação, se ele tiver escolha, ele não deve ir, se ele for, ele também não deve responder, porque ele vai desgastar. Você sabe, eu já disse aqui que eu acho que as CPIs têm um papel importante, por mais que elas também às vezes tenham um cunho político de desgastar o chefe do executivo. É importante do ponto de vista do cidadão. Eustáquio, cada um que está em casa tem que pensar como cidadão. Se não é político, pense como cidadão. A CPI está aí, traz várias coisas que não seriam ditas se não houvesse CPI. Temos 2 neste momento na Assembleia, temos a CPI do Senado e temos 2 na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Cada chefe do executivo com uma característica e com uma coloração partidária. Ainda assim, todos sendo alvos de CPI, e as CPIs são importantes para a população. Agora, do ponto de vista político, se o Bolsonaro for lá, ele vai desgastar muito. Essa CPI tem um fundo político também, é para desgastá-lo, para desidratá-lo, e se ele for, é o famoso vai dar ruim. A gente tem visto o que tem acontecido com os últimos depoimentos. Então, eu acredito que ele não vai, se for, será muito ruim para ele. Por isso que ele fala que vai ignorar, ele responde a quem está aguardando essa resposta dele. Eustáquio Ramos, politicamente incorreto, como sempre se mostrou e como faz questão de se mostrar. E você, Júnior Moreira? Eustáquio, primeiro lamentar, né, o palavreado que o presidente da República usa. Eu acho uma coisa horrorosa, como diz o Malco, para um homem adulto, presidente da República, é impressionante. Agora, a pergunta dos senadores é muito simples, Eustáquio, muito simples. É o mesmo que eu chegar para você, quer ver? Me responde uma pergunta aqui, Eustáquio. Você apresentou hoje, dia 9 de julho de 2021, o Jornal da Itatiaia junto com a Cátia Pereira? Apresentou, Eustáquio? Sim. Pronto. O que os senadores querem é o seguinte: presidente, o senhor falou que o problema da corrupção lá no Ministério da Saúde é com o Ricardo Barros? Sim ou não? Mas por que o presidente responde desse jeito? De um jeito virulento, como diz o Malco, de um jeito que não responde? Porque tem medo. É a única explicação. Porque se você não tem medo, fala, não falei.
Mas o Luiz Miranda já deu sinais de que alguma gravação aconteceu. E o medo de falar que não falou e a gravação aparecer, né? Então esse é o ponto central dessa nervosia, né? Do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido. Agora, deixa a CPI trabalhar. Lá não tem santo da CPI não, concordo com o presidente, né? Você pega Renan Calheiros, Omar Aziz, meu Deus do céu. Mas enfim, o povo dos estados deles colocaram eles lá. Então eles têm legitimidade para investigar o executivo e ponto final, né? Se a gente for olhar passado por passado, olhando o passado do presidente também tem coisa que não é tão boa assim, né? Então não pode só desacreditar a CPI e fingir que nada está acontecendo. Sobre o Marco Aurélio Mello, já vai tarde, né, Eustáquio? Ele chegou lá em junho de 1990. A gente precisa discutir seriamente como que essas indicações e como é a permanência dos ministros no Supremo Tribunal Federal. Vai fazer falta nenhuma. Tomara, concordo com o Malco também, tomara que venha, né, rapidamente uma pessoa técnica, né, pro cargo lá no Ministério, no Supremo Tribunal Federal, que a gente mais precisa, né, de pessoas técnicas que realmente exerçam o trabalho da forma melhor possível lá no Supremo Tribunal Federal. Júnior, você falou do tempo, né, em 1990, ele foi indicado, Marco Aurélio Mello, pelo então presidente Fernando Collor de Mello, que inclusive é primo dele, né? É brincadeira, não é? Aqui o Lincoln de Esmeraldas mandou uma mensagem curta e grossa. Ele diz o seguinte: o Bolsonaro fala o que eu gostaria de falar. 8h58. Oi, Edilene, rapidamente aqui pra gente finalizar. Servidores da saúde podem ser denunciados por esquemas de fura-filas na vacinação em Minas. É isso mesmo, a CPI ontem decidiu que 4 deles, a cúpula, né, o ex-secretário, o ex-adjunto, o ex-chefe de gabinete e a atual subsecretária de vigilância serão denunciados. E a informação que nós trouxemos de bastidores, Eustáquio Ramos, é que o Ministério Público deve ser mais severo, vai ampliar o rol de pessoas punidas e deve acrescentar outros servidores. Como eu disse, alguns deles podem responder por prevaricação. É aquela pessoa que poderia impedir o chefe ou falar com a chefia, gente, essa estratégia está errada, configura fura-fila e na verdade deixou tudo acontecer. Então, esses servidores também podem ser responsabilizados. Eustáquio Ramos, sobre o STF, rapidamente, Gilson Lemes, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entrou nessa fila, provavelmente vai ser o AGU, André Mendonça, mas é um quadro técnico que foi muito considerado, porque é um juiz de carreira e hoje no STF nós temos 2 juízes de carreira e o restante veio de outros quadros do direito, da área jurídica, mas não são juízes nem desembargadores de carreira, né, Eustáquio Ramos? Oi, Júnior. Não, Eustáquio, só para falar dessa CPI dos fura-fila, eu sei que o tempo já está estourando, mas os deputados fizeram um trabalho, espero que o Ministério Público faça também. 8h59 em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Ótimo dia a todos!